Você já parou para pensar sobre o que acontece quando o bem e o mal crescem juntos? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas e intrigantes contadas por Jesus, a parábola do joio e do trigo. É uma lição sobre paciência, justiça e a certeza de que, no final, a verdade sempre prevalece. O que essa mensagem pode nos revelar sobre nossas próprias vidas? Como entender essa lição pode nos ajudar a lidar com as situações difíceis que enfrentamos? Eu estarei aqui para guiá-los nessa jornada de entendimento e reflexão. Vamos descobrir como essa parábola pode transformar nossa forma de ver o mundo. Jesus estava cercado por uma multidão de pessoas, como era de costume. Todos queriam ouvir as palavras do Mestre, que sempre trazia ensinamentos profundos por meio de histórias simples. E assim Jesus começou a contar. O reino dos céus é como um homem que plantou uma boa semente em seu campo. Ele escolheu as melhores sementes de trigo, preparou a terra com cuidado e semeou, esperando uma colheita abundante. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo desse homem. Silencioso e sorrateiro, ele semeou joio no meio do trigo e foi embora. O joio, uma planta que se parece muito com o trigo quando jovem, é traiçoeiro, porque pode facilmente ser confundido com a boa planta. Mas, quando cresce, é inútil e até prejudicial. Com o passar do tempo, as sementes germinaram e começaram a crescer. Primeiro, tudo parecia normal. O campo estava verde, vibrante, e as plantas cresciam fortes. Mas então, algo começou a parecer errado. Os servos do dono do campo, observando as plantas mais de perto, perceberam que havia algo diferente. Eles notaram que, entre o trigo, havia também o joio. Preocupados, os servos foram até o dono do campo e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então apareceu o joio? O dono do campo, entendendo o que havia acontecido, respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Então os servos, ansiosos para resolver o problema, perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? Mas o dono do campo, com sabedoria, disse: Não, porque ao tentar arrancar o joio, vocês podem, sem querer, arrancar também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Na hora certa, direi aos ceifeiros para primeiro recolherem o joio e o amarrarem em feixes para serem queimados. Depois, recolherão o trigo e o levarão para o meu celeiro. Jesus terminou a parábola, mas os discípulos, ainda intrigados, esperaram até que estivessem a sós com ele para perguntar o significado daquela história. Eles se aproximaram e disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus, sempre disposto a ensinar, explicou: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente representa os filhos do reino. Mas o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles removerão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola fala sobre a paciência e a justiça de Deus. Na vida, muitas vezes nos deparamos com o joio e o trigo crescendo juntos, o bem e o mal coexistindo lado a lado. Pode ser tentador querer arrancar imediatamente aquilo que percebemos como mal, mas Jesus nos ensina a ter cuidado, a esperar o tempo certo, porque a linha entre o bem e o mal muitas vezes pode ser tênue e podemos, sem querer, prejudicar aqueles que estão crescendo em retidão. Deus, em sua infinita sabedoria, permite que o joio e o trigo cresçam juntos por um tempo,
mas a colheita chegará. E quando esse momento chegar, haverá uma separação definitiva. Os justos, aqueles que seguem os caminhos de Deus, brilharão como o sol, enquanto aqueles que escolhem o caminho do mal terão um destino diferente. Essa história nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Ela nos chama a ser pacientes, a confiar na justiça de Deus e a buscar ser trigo em um campo onde o joio também cresce. Na prática, isso significa viver com sabedoria, discernindo as escolhas que fazemos e sendo pacientes, sabendo que, no final, a justiça divina prevalecerá. É uma mensagem de esperança, de que, mesmo em um mundo onde o mal ainda existe, o bem triunfará no final. E assim, Jesus concluiu mais uma de suas profundas lições, deixando seus ouvintes a refletirem sobre a importância de esperar com paciência, confiar na justiça de Deus e viver uma vida que floresce como o trigo no campo, prontos para a colheita no tempo certo. Essa é apenas uma parte da história. Se você quer entender ainda mais sobre como o bem e o mal convivem e o que isso significa para a nossa vida, não deixe de assistir ao vídeo que coloquei aí na tela do seu lado direito, onde falo de um assunto muito parecido que vai te surpreender. Antes de ir, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar seus pensamentos. Sua participação é muito importante para mim. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe e até mais.